paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para falar a torno do Evangelho de Cristo Jesus. Nosso irmão Edinaldo trouxe uma palavra do céu e aprofundou dentro dos nossos corações. E eu vou falar um pouquinho sobre Primeiros Reis, capítulo 17, versículo 1. Vocês, meus irmãos, que estão aí na sua casa ou no seu trabalho, Deus, Ele fala conosco a todo momento, a toda hora. Deus, Ele nunca deixa de fazer aquilo, a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor possa fazer na nossa vida o agir de Deus. Que você venha sentir a presença de Deus, porque a palavra, ela é de Deus e ela vem de Deus. Quando a Bíblia para falar de Jesus, nós estamos falando coisas grandes da nossa vida que Ele fez. Pois primeiro Reis, capítulo 17, versículo 1, ele diz assim: Então Elias, o tibista, os moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem neste ano, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele e a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita 1500 anos atrás. São 15 séculos. Ela entrou dentro da nossa casa, ela entrou dentro dos nossos empregos, ela entrou no nosso coração e ela mudou a nossa vida. Por isso que a palavra, ela sempre tem que ter pregado, sempre tem que pregar ela para as pessoas que não ouviram, ou aqueles que ouviram, que está no erro, ou está precisando melhorar a sua vida. Porque a vida com Deus não é só uma vida dentro da igreja. Dentro da igreja é um pouco ser fácil, um pouco. Dentro da igreja a gente está adorando na mesma comunhão com o irmão. Mas lá fora é o grande guerra nossa. É lá fora que nós pelejamos as grandes pelejas. Pois a Bíblia tem 66 livros. Esses 66 livros é dividido em duas partes. Ela é 39 no Antigo Testamento e ela é 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ela significa a antiga aliança. O Novo Testamento é a nova aliança. E 40 escritores escreveram a Bíblia.
E tudo que foi colocado nesta palavra de Deus foi inspirada por Deus. Reflete na sua mente aí. Alguma dúvida que você teve da palavra? Porque eu sei que teve, do que estava na Bíblia. Mas você viu que essa dúvida sua, com o tempo, ela foi resolvida, ou a palavra de Deus, quando você leu, meditou, ela disse para você que aquilo, ela fez efeito na sua vida e fez efeito para que você hoje entendesse que é a nossa receita. Sem essa palavra nós não vamos a lugar nenhum. Sem esta história que está aqui dentro, nós não prega em lugar nenhum. Sem intercessão do alto, nós não somos ninguém. Sem a presença de Deus, nós pode falar, pode jogar paletó, pode a altura alta do microfone, pode as caixas estourar. Mas se Deus não for na sua vida, se não tiver Deus na sua vida, ninguém sente a presença de Deus. Mas nós estamos dentro de um texto que fala sobre um homem, dos moradores de Gileade. Este homem, ele disse a Acabe, naquela época, o profeta, ou a pessoa, ou qualquer um, para falar com o rei, uma autoridade tão grande dessa, que Elias falou, tinha que ter coragem. Não é qualquer um que fazia isso. Não é qualquer um que pregava. Não é qualquer um que vai num chamado que tem uma chama ardente no seu coração. Não é qualquer um que vive aí do jeito que você quer, do jeito que nós queremos. Do jeito que nós quer, as coisas é fácil. Mas do jeito que Deus quer, ele é difícil. Mas quando Deus nos leva a nós profetizar para alguém, para qualquer que seja a autoridade, tem que ser do alto. Porque se não for, você passa vergonha e você não consegue com seu próprio braço. Mas aqui Elias, ele foi um homem atrevido. Elias aqui, ele tinha coragem. Elias não se vendia por dinheiro. Elias não se vendia por um prato de lentilha. Elias não se vendia por rei daquela época. Elias acreditava que do lado dele estava o Todo-Poderoso, o que podia resolver todo ou qualquer problema. Porque na nossa vida, quando nós estamos passando por algo muito difícil, a gente larga o nosso barco, a gente larga o nosso Jesus, a gente entrega ele de novo, é fácil a gente tão facilmente largar ele. Mas ele profetiza que por aqueles anos, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a sua palavra. Que homem de autoridade é esse? Se cada crente que tivesse dentro da igreja tivesse a autoridade, como Elias teve, as nossas igrejas, ela não entrava o pecado facilmente dentro dela. Ela não entrava ela não entrava o eu faço, ela não entrava quando eu chego no lugar, quando eu chego, tudo acontece. Aí Deus fala que você diminua e ele cresça. Não existe você dizer, é eu que falo, é eu que estou falando,
pela palavra de Deus, o Espírito de Deus que está intercedendo sobre a sua vida, para que você falasse uma palavra ali que tocava os corações daqueles que estavam lá na sarjeta, lá no Egito, lá na Babilônia. Mas Elias fez isso, mesmo sabendo que ia ter consequência, mesmo sabendo que não ia ser fácil, ele se ir contra um rei, ou contra uma rainha chamada Jezabel. Jezabel, ela é matadora de profeta. Ela não matava só com sua sensualidade, como muitos dizem. Ela mandava matar todo aquele profeta que falava contra o seu reinado. E quem é esse crente, né? Que tem essa coragem toda de chegar de frente de um presidente ou de frente de uma pessoa que tem a lei e fala para ele: você tem que se consertar, porque se você não se consertar, verá justiça sobre a sua casa, verá Deus. Se você não abrir os seus olhos, se você não sair fora desse pecado que você está, você vai morrer espiritualmente e você vai morrer. Você pode acontecer de morrer também carnalmente. Quem é aquele que levanta contra os grandes homens de Deus? Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Está para nascer o homem, está para nascer a mulher que toca naquele que é escolhido. Você pode até se levantar contra a vida dele. Você pode até achar que aquilo que ele está falando não te agrada. Mas se você é homem de Deus, continue nesta palavra que você está falando. Pastores, eu falo para vocês por experiência própria. Não dá legalidade ao pecado dentro das suas igrejas. Não deixa o diabo entrar e congregar do nosso lado. Porque às vezes tudo acontece do jeito que a gente fica meditando. A gente lembra mais de atacar um irmão, a gente lembra mais de ferir outro usando a palavra de Deus. Mas a gente não tem coragem de a gente falar para uma pessoa que tem da alta sociedade, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que, se você falar, ele não quer te ouvir. Como Paulo pregava contra aquelas pessoas dos altos sociedade que morava hoje em dia nos arranha-céus da vida. Quero ver você falar lá para pessoas do Morumbi. Você chegar lá e você aguentar mesmo, falar e ouvir, eles não querer te ouvir. E você não adorar nem Baal, nem como os deuses da Mesopotâmia antiga, não adorar outros deuses além do próprio Deus, adorar outro Deus que você não vai a lugar nenhum. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Às vezes, você
está levando um evangelho que só você quer, mas o evangelho que você sofre, o evangelho que você prega, aquele evangelho da cruz, aquele evangelho que você sabe que você vai pregar e ele vai causar mudança no mundo espiritual. Às vezes você não leva conta a palavra de uma pessoa simples da igreja. Às vezes você não liga muito para uma pessoa simples que fala por você a palavra verdadeira. Você ouve por um ouvido e sai pelo outro. Mas a Bíblia, que ela está na nossa vida, ela veio mesmo. Quando ela nos confronta, significa que nós estamos no caminho certo. Não há prova que você não consegue vencer se você estiver com Deus, você vence. Mas se você estiver do seu jeito, não tem como acontecer mudança na sua vida. Mas isso você tem que enfrentar inferno, você tem que enfrentar o diabo, você tem que enfrentar a nossa luta. Não é contra o nosso irmão de dentro da nossa igreja, não é contra igrejas além de igrejas. Irmãos, vamos pautar de pregar reinos, vamos pautar de pregar a palavra santa de Deus. E por ele ter profetizado, o Senhor disse a ele, por amar muito a vida dele, falou: Elias, você é meu amado, você é meu filho, Elias. Eu não quero nada que te aconteça. Então por isso, saia daí, saia deste lugar, porque ele, Jezabel e Acabe está levantando os leis para te matar, Elias. E eu vou falar algo para você, Elias. Se tocar em você, é melhor tocar a mão na caixa de abelha. Se tocar em você, é a mesma coisa de tocar nas meninas dos olhos de Deus. E Deus está dizendo para você que está levantando contra pastores, você que está levantando, ou pastores levantando contra servos do Senhor, Ele está dizendo que quem está na frente é Deus, Ele que está no controle. Você pode fazer o que você quiser, mas não toque naquele que Ele escolheu. Se Deus escolheu é porque Ele tem uma obra. Se Ele tem uma obra é porque Ele vai fazer algo na sua vida. Mas não tenha medo, você que está pregando o evangelho da exortação. Tem gente que só quer ouvir palavras que aliviam o seu ego. Tem pessoas que só querem ouvir palavra que alimenta o seu pecado. Mas não, nós estamos aqui para pregar uma mensagem, para levar você para o céu. Vai existir dia que a gente vamos pregar a palavras históricas, como os livros históricos, como a vida de Davi, como a vida de Noemi. Mas hoje Deus tocou que eu falasse essa mensagem. E nem é com ira e nem é com contenda. É só para te dizer que se você não se preparar, Elias, se você não preparar, comer, beber água e não se alimentar para o dia que vai vir um dia que você vai lembrar desta mensagem e você vai ter que se preparar, porque se você não se preparar, você não vai aguentar o que vai estar acontecendo. Deus não coloca nada na sua vida sem não existir um propósito, mas você tem que aguentar firme, mesmo estando doendo, Elias. Mesmo as pessoas mesmo as pessoas estando atacando pelas suas costas, mesmo as pessoas estando
Mesmo as mensagens que você prega não está agradando a eles, mas está agradando ao Senhor. Aquele que agrada, Tiago 4,4 diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E eu não quero ser inimigo de Deus, porque ser inimigo de Deus é difícil. Ser inimigo de Deus, ninguém ganha de Deus. Mas, nessa noite, pastores, vamos seguir em frente. Vamos pregar mensagens que tiram as pessoas também do pecado. E vamos também, pastores que pregam a exortação, vamos também pregar mensagens também de avivamento. Porque o Senhor está também em Atos capítulo 2. E todos, não foi só uma pessoa, só foi o que pregava arrependimento, que teve o batismo com o Espírito Santo, que desceu o Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos que todos, para que você venha gravar na sua mente, toda a mensagem da Bíblia foi inspirada por Deus. Não julgue o pregador por que ele prega. Não julgue, mas você pode fazer prova de Deus se o pregador não é de Deus, se a mensagem que ele pregou não é de Deus. Você pode fazer prova com Deus, mas se você sabe que está na palavra de Deus e ele está pregando o que está, porque a Bíblia, ela é, que você entenda, ela é dividida em várias partes. Ela tem partes que ela fala de profetas maiores, que é 5 profetas. Ela tem parte que fala sobre os profetas menores, que é 12 profetas menores, e são 5 profetas maiores. E entre esses profetas, os profetas de Deus, vai indo. Tem uns que falavam de arrependimento, outros que falavam, porque chegou uma vez que Isaías, ele falava muito, ai de ti, ai de mim, ai. Isaías, ele ficou se cobrando muito, porque ele já fazia a vontade de Deus. Irmão, eu estou dizendo quando você já faz a vontade de Deus, quando você já está reto com o Senhor, quando você está fora do pecado, quando você está fora de uma vida enganosa, fora de uma vida errante, e as coisas dão mal para você, e a cura não vem. Quando você fala tudo isso, e as coisas não acontecem, que geralmente vai ser difícil acontecer isso, porque Deus, ele prova só quem ele ama. Ele dá alguma coisa para você que está, você é fraco, mas que você seja adorador. Então, pregue tudo que está na palavra de Deus, mas não tire nem acrescente. Porque quando você fala assim, com o seu ego, você fala, eu só aceito pessoas que pregam exortação. Eu só aceito pessoas que pregam avivamento. Eu só aceito pessoas que pregam historinha. Eu só aceito pessoas que pregam uma mensagem mundana, que você pode entrar do jeito que entrou e ficar e continuar do jeito que foi. O Evangelho de Jesus, ele é renúncia. Hoje eu falo isso para vocês que estão ouvindo, porque eu vivi na pele de ser um dia um julgador. Eu vivi na pele de ser um dia uma pessoa que olhou muito para a aparência, olhou muito para e ficou preocupado muito com a mensagem. Geralmente, quando você fica muito preocupado, o cenário que está numa igreja, quando você vai pregar, quando você fica muito preocupado com aquilo, você não deixa Deus te usar. Você deixa o ego falar mais alto. Quando você se revolta contra uma pessoa que ela entrou na igreja, ela está errada, mas você cita nomes, mas você fala, tem gente aqui. Irmão, quem somos nós?
Porque eu tenho certeza, pastor, eu tenho certeza, irmão, obreiro, diácono, que seja, missionário, que quando você sai dentro da igreja, como que eu vou saber quem é você também? Então eu poderia estar te julgando também. Mas eu tenho a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, acredite. Porque tem muitas pessoas que falam assim, você segue aquela pessoa, mas se você viu que vida que ela tá, você é amigo daquela pessoa, mas só viu o que ela segue, o que ela faz. Irmão, eu vou falar algo para você. Não é eu que vou pagar pelo meu amigo se ele andar numa vida errada. Não é eu que vou pagar pelo meu pastor se ele andar uma vida errada. Não é você que vai pagar pelo aquele teu irmão, pelo aquele pregador que você tem um amor por ele. Ou você gosta de ouvir as mensagens dele. Se ele falhou, não é você que vai ser castigado, irmão. Você não tem o controle na vida de ninguém. Então por isso você não pode também julgar ninguém. Você tem que pregar só a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo entra dentro das nossas igrejas e entra dentro dos corações das pessoas e ele faz um agir sobrenatural. Ele vai ver a sua vida. Com certeza, se ele estiver limpo, o Espírito Santo vai entrar dentro de você e vai fazer morada. Mas se você estiver com o coração sujo, se você estiver na impureza, na mentira, no profano, na impureza, na mentira, no engano, ele não habita em lugar que está sujo. É isso que eu estou dizendo para você, meu querido amado irmão. Para você entender que Deus usa não é pelo mérito humano, Ele usa você porque Ele tem misericórdia da sua vida, e Ele só te usa porque você está fazendo uso da palavra santa de Deus. Então Elias, para mim encerrar esta live, eu vou dizer para você que tudo, se aconteceu de alguma coisa na sua vida, é porque bem-vindo você ser um profeta. Bem-vindo você ser um profeta Elias. Não temos digno de se comparar a ele, mas eu estou narrando a mensagem. A hermenêutica é falar a interpretação do texto. Bem-vindo seja um Elias que vai aguentar. Continue. Essa luta vai passar, profeta. Você vai sair de novo dessa caverna. Você vai sair de novo desse quarto escuro, dessa depressão que você está. Você vai sair de novo desse pecado que você entrou, mas às vezes dentro da sua mente você fala, Deus, eu quero uma força para sair. Mas existe pessoas e existe boca emprestado para Satanás que quer tirar o teu chamado. Mas que quem tira o chamado que ele escolheu, aquele que acredita que Deus, ele entra dentro de um ser humano e tira o pecado. Olha que vida miserável que você vivia. Olha que vida destruída. Talvez comia comida do lixo. Talvez as pessoas batiam na sua cara. Talvez as pessoas tiravam sarro de você. E você não esboçava nenhum sentimento. E você também dava risada, você brigava com ele. Mas você depois estava com ele também. Mas quando você passa para a igreja, você entra dentro da igreja. Lá no mundo você não fazia confusão. Mas quando você tem dentro da igreja, você faz confusão.
Você não aceita a igreja Deus é Amor. Você não aceita a igreja Assembleia. Você não aceita a igreja Paz e Vida. Você não aceita a igreja. E Deus está falando aqui que somente uma palavra, não é somente uma igreja que vai mudar a sua vida de viver, nem a sua salvação. É somente uma palavra. Se você pregar a palavra que está dentro desta palavra, eu tenho certeza, profeta Elia, que você não vai viver essa vida miserável que você vivia, que você não vai cair, se você sair fora de pessoas erradas, esse pecado que você está, você vai tirar ele do seu coração. Esta pessoa que você está, que só vive com engano, você vai só anda aí em lugares de pessoas que é mal amizade, você só andar, aí você vê que vida, às vezes a sua vida dentro da sua casa está sendo uma intriga, porque você não sabe escolher as suas amizades. Ei, quando você aceita Jesus, quando você é profeta, poucas amizades virá. Isso é do reino, isso é da palavra. Então sustente. Pegue esse pouco pãozinho que está na sua mão aí, no seu chamado aí mesmo. Come. Faz igual Jesus fez para Elias. Mandou aquele animal, aquele corvo lá. Irmão, um corvo, se você entender, era contra um corvo levar um alimento por um homem. Imagine um animal chegar na sua casa com alimento nos seus pés e trazer para você e deixar na sua mão, e na hora que você foi lá para o quarto orar, você estava pedindo uma provisão de Deus. Mas você sabe quando isso pode acontecer? É quando você esquece o seu joelho e você fica olhando para derrotado, pessoas que não te dão nada, pessoas que não oram por ti, pessoas que não fazem nada, e você para, profeta. Ao contrário, se você para, você não é profeta. O profeta não para. Ele fica fraco, que nem Elias. Ele vai para lá e o Senhor fala: ei, Elias, tenha coragem, volte de novo à sua herança, volte a pregar, volte a acreditar mesmo no teu chamado, se é da exortação, se você tem, meu irmão, se sua vida está no altar, pregue mesmo, se tua vida está, só não fique jogando palavras aos ventos. Às vezes, para terminar, às vezes, irmão, você pega prova com a sua própria mão. Às vezes você vai estar trazendo pessoas erradas para dentro da sua casa. Às vezes você está concordando com coisas erradas. Às vezes você está desacreditando até do dízimo, das ofertas da igreja. E você está vivendo um desegrejado. Você está vivendo pessoas ignorantes. Cadê o primeiro amor da sua vida? Cadê quando teve aquele acidente de moto? E você falou: eu não vou sair da igreja, eu não vou sair da presença. Cadê a pandemia que quando entrou ela, você dizia: eu vou para o monte agora, eu vou para qualquer outro lugar, mas eu não vou sair da presença. E aí veio a luta, veio as coisas e parou você. Ei, profeta, o Senhor não falou que ia ser fácil. Se quem ganhou você para Jesus falou que você ia ser fácil, mentiu para você. Mas a Bíblia diz que depois que você sabe da verdade, você já sabe. E eu estou dizendo para você, na base bíblica, que não vai ser fácil. Mas não se covarda e faz isso aqui. Eu não vou voltar para Deus não, porque eu tenho que já voltar santo. Tome cuidado, porque você busca uma santidade que às vezes você perde a salvação por buscar uma santidade que, se você não dá o primeiro passo, Deus não vai andar por você. Se você não continuar pregando na sua igreja e falar: eu vou entregar seu cargo. Ei, Elias, eu estou falando para você: ei, Elias, pode se fraquejar, mas não entrega os pontos. Quando eu olhava para pessoas que falavam mal de mim, meu irmão, eu estou me envelhecendo.
Para terminar, mais uma palavra de Deus aqui, mais uma pregação. Para terminar, eu vou te falar algo. Antigamente, eu ficava preocupado com o que eu ia falar. Só que eu vi que passou os anos e eu estou me envelhecendo. E Deus está cobrando cada vez mais. Está dizendo, ei, está querendo ser Acabe, é? Está querendo destruir o meu povo, a minha igreja? Ou está querendo? Cuidado, viu, Saulo? Que qualquer uma hora dessa, o Senhor pode aparecer na sua frente. Que é contra a Bíblia, ele aparecer na sua frente aqui. Porque ele está dentro de você. Mas ele falou, nas suas palavras, a Bíblia Sagrada falou, se você não pregar, as pedras clamará. Se você não clamar, o jumento vai falar. Se você não falar a palavra de Deus, mas alguém vai falar. Mas eu agradeço a vocês que aqui, irmãos, me entendam. Vocês me entendam que eu estou pregando o Evangelho. O dia que eu for conversar com você, talvez eu possa falar do que você quer ouvir. Só que a palavra de Deus não é porque eu estou bravo. É porque eu quero te dar um puxão de orelha e dizer, o Senhor está contigo. Eu só quero que você não pare para perder a sua salvação. Eu só quero, obreiro, pastores, que você continue o seu chamado. Continue, eu sei que vai haver dificuldade. Mas não pare de servir a Deus. Não pare de servir esse Deus maravilhoso. Eu vou orar nesta noite. Deus, muito obrigado, Senhor, de estar até aqui, Senhor. Aquele Senhor Jesus Cristo, Pai, que ainda não viu, e aquele que viu, e ele acabou ignorando, por um momento de ignorância, porque um dia foi assim, Senhor. Eu aceitava o que eu queria, eu julgava as pessoas pelo jeito de ser, mas o Senhor, a nós envelhecendo, a gente vai pegando raízes, e você não luta mais com o seu braço, você deixa Deus ficar no centro de tudo. Então, Senhor, abençoe esses filhos teus. Esse que é meu inimigo também, abençoe eles, porque ele, sem querer, ele é meu amigo e não sabe. Então, por isso, Senhor, que Deus abençoe, irmãos, a sua vida, profetas. Eu só te digo uma palavra, não pare de falar desse evangelho. Porque Deus é bom ao todo tempo. Não pare. As feridas eu sei que você quis parar por causa das feridas. Fique tranquilo que Deus vai sarar ela. Vai ficar cicatriz para você lembrar, mas Deus vai sarar ela. Mas, ei, Elias, não vire de costas para um dos teus mestres. Não vire de costas para o seu Deus que fez de tudo para você. Aguenta os pontos. O Senhor vai mudar a sua história se você andar reto com Ele. Não deixe as pessoas te desanimar. Ei, eu sou amigo de vocês. Eu quero que você seja salvo. E por isso nesta noite eu oro para Deus abençoar o teu sono. Você que perde o sono, você que está pessoas que estão depressão, deprimida, oprimida, pessoas que estão com uma enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, cura lá onde ela está, Senhor. Deus, cura os nossos corações, Senhor. Deus, coloca mais fé nos nossos corações todos os dias. E nos dá, Senhor, amanhã um dia abençoado por Ti. E por isso, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. E que o Senhor venha falar mais, Papai querido, quando o Senhor vier a próxima, Senhor, a Tua palavra para que o Senhor venha falar. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor. Eu abençoe todas as suas vidas e que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus.